Aqui. Pastora Ruth Catala, seja muito bem-vinda, meu Muito amor. obrigada, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Estou feliz, muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos ouvem. Amém, amém, amém. Fala um pouquinho pra gente quem é Ruth? Vamos lá. Eu sou filha de Deus, extremamente amada pelo Senhor. Sinto o amor de Deus me nutrir todos os dias. É pelo amor do Senhor que eu me levanto que eu me levanto da cama. Sou filha do pastor, sou a última de 9 irmãos. Eu sou casada com o pastor Manuel Catala. Sou mãe de 4 filhos Uau, extraordinários. Eu era estéril, não podia ser mãe. O céu sorriu para mim, o céu me abençoou e me agraciou. Portanto, tenho uma responsabilidade muito grande com maternidade. uau. Amo a minha casa, amo a minha família, amo a igreja que nós pastoreamos em Angola, a África, né? Me sinto privilegiada de ser africana. Deus foi muito pontual quando fez isso. Sou também fundadora da RC Academia da Mulher, uma escola de mulheres que treina e capacita mulheres na área de identidade, maximização de potencial, talentos, dons. Bom, sou escritora. Uau. Bom, e outras coisas, vamos colocar aqui reticências e é um privilégio estar aqui mais uma vez para poder partilhar o que eu carrego da parte de Deus. Amém, Sim, amém, amém, amém. E eu já quero começar perguntando, você falou que vem de uma família de pastores, né? sim. E esse lar favorável, ele favoreceu a que você hoje tivesse, na verdade, essa intimidade, essa jornada de intimidade. Como foi que começou, pastora? Sim e não, na verdade, né? Sim, porque os meus pais, a maior e melhor riqueza que os meus pais deixaram para mim é a palavra de Deus, é o caminho do Senhor. Eu Uau, acho que um pai pode formar o seu filho em diversas áreas, mas se não tiver Deus, ele está fadado ao fracasso. oh yeah. Não conheço alguém mais forte do que um ser humano que carrega Deus dentro de si. Então eles carregavam Deus e eles passaram isso para mim. Só que eu só entendi isso aos 15 anos. Porque Olha só. desde a minha infância até os 15, eu vivi um pouco chateada com Deus. Eu vivia chateada com Deus. Eu tinha umas perguntas para fazer para Deus. A minha relação com Deus, o meu relacionamento com Deus não era muito boa. Porque eu Nossa. queria saber por que ele criou homens brancos e homens negros, por que parecia que entre os continentes ele amava mais a América, a Ásia e a Europa. Parece que ele tinha alguma coisa contra a África. Uau. Parece que ele. Por que ele precisava criar ricos e pobres? Por que ele precisava fazer tantas coisas? Não é? Nossa. E aí sempre aquela coisa da teodiceia. Porque se Deus é tão bom, por que ele permite coisas ruins acontecerem? E várias outras coisas. E a casa do meu pai era que nem o posto Ipiranga, como dizem no Brasil, né? Tem uma manta no pastor Daniel, no pastor Daniel. Você tem um prato de comida no pastor Daniel? Oh, Tem um sapato gente. sobrando no pastor Daniel? Tem algum lugar para dormir no pastor Daniel? E a nossa Nossa. casa ficava no meio de caminhos, assim, no caminhos. Ficava no meio de caminhos. Caminhos pro lado de frente e caminhos pro lado de trás. Então todo mundo ia parar lá. O meu pai não era Sim. médico, mas ele acabou abrindo uma farmácia para atender as pessoas, porque às vezes traziam pessoas doentes no carrinho de mão na casa dele. Meu Então a Deus. nossa casa estava sempre cheia. Eu não podia comer 2 pães, porque eu tinha que dar para mais alguém. Eu não podia ter 2 pares de sapato, porque tinha que dar um par de sapato. Eu não podia dormir sozinha numa cama, ter um quarto, porque tinha que dividir ou com os meus irmãos, ou com sobrinhos, ou com gente desconhecida. Então era sempre assim. Tinha um Sim. fluxo de gente muito grande na nossa casa. Então isso de certa maneira me revoltava, porque eu pensava, Deus é que tinha que cuidar desse mundo de gente todo. Onde é que Deus está que mandou essa responsabilidade para os meus Pro meu pai. pais? Então Poxa. isso me afastou de Deus. Nossa. Até os 14 anos. E eu chegava na igreja, eu só ia na igreja porque eu sabia que eu ia ficar de castigo se não fosse. Porque de segunda a sábado nós comíamos só pirão com couves, mas é couve com sal. E o pirão não era esse pirão de feijão que tem, por exemplo, no Brasil. Não sei se aqui nos Estados Unidos tem isso. Mas é só a fuba, não é fubá, é só uma fuba mesmo, Sim. com água morna. Ela tem aí bate, só isso, não vai nada. Com Sim. couve fervida com sal. E no domingo era dia de comer arroz com feijão.
Aí o meu pai dizia, quem não for para a igreja vai ficar de castigo, não vai comer arroz com feijão. Aham, eu ia para a igreja para garantir o meu arroz com feijão. Uau. Então eu chegava lá, batia em todo mundo, gritava, corria, não prestava nada. E aí às vezes eu olhava para o meu pai pregando, Deus é amor. Falava, nossa, como ele mente. Nossa. É um grande mentiroso. Como assim Deus é amor? Olha para o nosso continente, olha para a gente. E eu vi um pouco da guerra na minha infância. Eu acompanhei, eu tenho ainda gravado algumas cenas de tiros, Meu não é? Deus. Os militares chegando na aldeia, um partido lutando contra o partido, aquela guerra e o sino da aldeia tocando e nós tínhamos que sair de casa. Eu sempre conto a cena da minha mãe, que comprou uma cabeça de porco, fez aí todos nós fizemos uma festa que vai ter uma cabeça de porco na nossa casa, será aquilo ali é uma festa maravilhosa. De repente a minha mãe pegou a panela, colocou em cima da mesa para servir, tocou o sino da aldeia, tínhamos que fugir todo mundo, ficamos uma semana fora de casa, no mato, comendo rato, milho, comendo passarinho que meu irmão caçava. Então, Deus, cadê Deus aqui? Cadê Deus para matar quem queria nos matar? Porque é isso que você pensa. Sim. Onde é que está Deus para acabar com o meu inimigo? Então, onde é que estava Deus? Eu procurei Deus por um bom tempo, até que eu servi. Então, eu era, né? Filho de crente não é crentinho, eu não era. Eu era mundana. Eu tinha uma capa por fora, mas dentro eu era uma filha de pastores mundana. Eu era uma mundaninha bonita. E eu chegava lá e... Só que aos 14 anos eu sofri bullying. Mesmo não sendo cristã, eu tinha valores morais. Uau. Eu não fazia cola na escola. Eu não ficava com os meninos da escola, como as minhas amiguinhas de 14 anos ficavam. Eu não queria mentir, eu não queria me envolver em brincadeira. Eu ficava no meu canto estudar, porque é isso que me levava para a escola. Sim. Então eles ficaram chateados. Ela se arma de mais perfeitinha. Ela quer se armar de melhor que nós. Vamos bater nela. E aí montaram um motim para bater em mim. Então um belo dia eu ia para a escola e de repente eles gritaram, ela está a vir, vamos, corram. Ela está a vir. E aí eu vi aquela multidão vindo ao meu encontro sem entender nada. Estava com a minha sobrinha e eles queriam bater em mim. E aquilo me assustou. Nesse meio termo, enquanto aquela multidão vinha ao meu encontro, e os levando gravetos, pedras, cada um pegou alguma coisa. Sai um professor da sala de aula e grita, que baderna é essa? Ei, que barulho é esse? Voltem todos para a sala. Voltem agora. Meu Senhor. Naquele momento, quando ele disse, voltem para as salas, todo mundo voltou. E aí eu tive a minha primeira experiência com Deus. Aquilo foi um livramento brutal que eu tive. Porque só Deus sabe o que aconteceria, talvez um traumatismo craniano, talvez alguma ferida, talvez alguma lesão séria, talvez algum problema, talvez até morte, porque era muita gente. Sim. E então, quando ele disse todos para as salas, aquela multidão voltou. E ele no meio. Então, entre mim e a multidão, tinha aquele professor. E naquele momento eu vi como se fosse um anjo do Senhor. Uau. E eu cheguei em casa e eu disse para minha mãe, mãe, ora por mim, porque na escola querem me bater. Nem sei se vou permanecer nessa escola, porque... E aí a minha mãe perguntou por quê. Eu disse, por causa disso, disso, daquilo. Ela disse, não vou orar por você mais. Não vou mais orar por ti. Já está na hora, ora por você mesmo. Eita. E então começa o meu processo com Deus. Meu Deus. Começa o processo da minha conversão. Eu percebi que por 14 anos eu me escondi na saia dos meus pais. Uau. No manto espiritual dos meus pais, na espiritualidade, a filhinha do pastor, caçula dos pastores. Então, não é? Ok, então sou que eu não era cristã. Eu não era cristã, o meu coração estava podre, eu tinha perguntas, eu estava na igreja, mas a igreja não estava dentro de mim, Jesus não estava dentro de mim. Meu Deus. E então, a partir desse momento, começou a minha história de conversão. Embaixo de uma árvore, eu lembro que saí da escola, voltei para casa, larguei a minha bolsa, a minha mochila, a minha bolsa, fui para debaixo de uma árvore. E eu disse, Deus, eu não vou orar como os meus pais me ensinaram, não vou orar como eles me ensinaram, não vou falar versículo bíblico, não vou fazer nada, eu só preciso de um amigo que me ouça. E eu vou falar, só escuta. E então eu comecei a falar tudo. Me vejo assim, quero saber onde está o Senhor, porque deixa o meu povo sofrer. Eu vejo gente com fome, eu vejo isso, eu vejo aquilo, gente branca, gente negra, tenho perguntas, gente rica, gente pobre, parece que amas mais os outros continentes do que o meu. O Senhor tem alguma coisa? E eu fui falando, e agora querem me bater na escola, eu me sinto assim, eu estou com medo, me sinto frágil diante dessa situação, não sei o que fazer, e eu tenho que fazer provas e isso e aquilo, e eu fui falando tudo.
Pareceram 20 minutos. Eu já estava ali há 3 horas. Meu Senhor. E enquanto eu falava, foi quando eu senti uma mão. Até hoje eu lembro. Eu ouvi os passos do meu amado. Meu Senhor. Ele me encontrou debaixo daquela árvore. Eu ouvi os passos Jesus. do meu amado. Ele colocou a mão no meu ombro. Quando ele colocou, é como se ele tivesse me esmagado. Naquele toque, comecei a me sentir esmagada. Os meus argumentos perderam a força. As minhas dores perderam poder sobre mim. As minhas lágrimas, tudo perdeu a força. O amor dele, a mão, é como se ela estivesse penetrando. Tudo que era miserável, tudo que era podre. Eu só sei que eu fiquei aí orando e chorando por 3 horas. Meu Deus. Nunca tinha sentido o desejo de me batizar. Os meus pais sempre andaram atrás de mim, vamos te batizar, vamos. Eu disse, não, eu não quero. E então naquele dia, eu saí daí, até hoje eu lembro a correr. Eu corri para casa, mas com uma força, uma intensidade, uma alegria. Eu disse, pai, me batiza. Eu quero ser batizada. Meu Deus. E então, começou meu processo de discipulado. Me batizei. Comecei a servir como monitora no Ministério Infantil, professora de crianças. Eu recentemente fui na cidade onde eu nasci e eu passei mal. Fui ao hospital e a enfermeira, né, fiquei inconsciente, depois voltei ao normal. E aí a enfermeira veio e disse, oh meu Deus, é a minha professora. Eu Que disse, coisa professora linda. da onde? Disse, da escola dominical. É a fulana, não lembras? Foste minha professora. Eu disse, meu Deus, você tem quantos anos? E estava ela lá cuidando de mim, colocando soro e cuidando. Eu disse, Deus, como o Senhor é perfeito. Trabalhei com jovens, fui para o programa de rádio e depois ganhei uma bolsa de estudo. Fui ao Brasil me formar, fiquei ali por 12 anos. Conheci o meu esposo no Brasil, mas é da mesma tribo que eu. É angolano também, africano também. Noivamos no Brasil, fomos para Angola nos casar. Depois ficamos mais um tempo no Brasil e Deus nos mandou para Angola, onde nós estamos agora, a pastorear com muito amor, fazendo discípulos para o Senhor Jesus, levantando uma geração com bravura espiritual para promover o avivamento neste tempo. Meu Deus do céu. Gente, ó, eu já tô daquele jeito que vocês conhecem, né? É cada história. Meu Deus, pastora, que forte, que testemunho precioso. Glória a Deus. Agora, nessa jornada, como foi a continuidade desse relacionamento? Você vivia ali aquele devocional, tinha o seu secreto, né? Diante dessas perguntas, desses questionamentos, você encontrou as respostas? Encontrei. Na verdade, eu abri mão das respostas porque eu encontrei vida. Aleluia. Quando você encontra vida, nenhuma resposta mais faz. Você precisa do que mais? É. E eu fui perceber que não eram respostas que eu precisava. Respostas são muito poucas. Exato. Eu precisava de um propósito maior do que eu. Quando você tem um propósito maior do que as tuas perguntas, tudo é silenciado. Sim. Qualquer ruído perde a força. É verdade. Eu encontrei o meu propósito. Quando eu comecei a servir. Então, naquele dia, quando o Senhor chegou, o Senhor começou a me marcar. Comecei a ter uma experiência atrás da outra com o Senhor. Meu Deus. Falar com Ele se tornou meu refúgio. Aleluia. Eu amo falar com o Senhor. Eu Jesus. amo falar com o Senhor. A voz de Deus me acalma. Quando eu tive a minha primogênita, todas as vezes que ela estava com cólicas, o meu esposo pegava a Silvina e deitava no peito dele. A batida do coração do meu marido acalmava a Silvina ao ponto de conter a cólica que ela sentia. Meu Senhor. E então ela ficava calma e dormia. Uau. Essa cena eu vi repetidas vezes. Essa sou eu. As minhas cólicas. Oh, Senhor. Oh, rabandagace Ai, que te Jesus. rebussaia. Oh. As minhas cólicas foram contidas Meu Senhor. todas as vezes que eu me deleitava no peito do Senhor. A batida do coração de Deus acalmava os meus medos, os meus anseios. Então orar se tornou um refúgio para mim. E a minha mãe,
é a maior intercessora que eu conheço. Inúmeras vezes eu vi a minha mãe orando e nos trazer livramento. Lembra da guerra, Roberta, que eu falei? Sim. Houve um dia, começaram os tiros na nossa família. E o meu pai levou uma parte dos irmãos e a minha mãe foi só comigo, porque como eu era fortinha, então a minha mãe não podia levar um monte de coisa. Me pegou e não dava para levar muita coisa. É que nem aquela história do avião. Em caso de algum problema, deixe todos os teus pertences para trás e salve a tua vida. Então a minha mãe nesse dia deixou todos os pertences. Meu pai fugiu com um grupo com uma parte dos irmãos. A minha mãe foi comigo e entrou numa trincheira, que era aqueles buracos que as pessoas entravam para poder fugir do tiroteio. E era só eu e ela. Ela ouvia o barulho do tiroteio e ela começou a fazer uma oração. E ela disse assim: Deus, eu posso até morrer, mas preserva a minha filha. Oh, Jesus. E ela orava muito, muito. Eu era criança, mas eu tenho lembranças disso. E então, naquele dia, ela disse: Senhor, eu te peço, nós lhe colocaremos como oferta, como dízimo. Ela será o dízimo dos nossos filhos, porque eu sou a última filha dos 9 irmãos. Ela será o dízimo, por favor. Ela vai contar as tuas maravilhas, os teus milagres, mas por favor, preserve a vida dela. E de repente ela teve uma visão, como uma grande luz veio na trincheira, no colo dela, onde eu estava a dormir. E foi por uns 3 minutos aproximadamente. E ela só falou: obrigada. Na minha língua é da pandula. Da pandula suco, da pandula suco, da pandula suco. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Da pandula suco, da pandula Yesu. Obrigado, Jesus. Da pandula Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Ela só conseguia agradecer. E então, por 3 minutos, aquela luz ficou no colo. Ela teve a certeza e a convicção. Ela parou de orar. Então, ela apagou-se a luz e ela parou de orar. Porque ela sabia que Deus havia respondido com fogo, com poder. E que nós não íamos morrer. Então, de manhã, o sol da justiça brilhou. Aleluia. Saímos daquela trincheira. E ela sabia que o favor do Senhor tinha nos alcançado. Então, essas experiências, elas foram me impactando e eu desenvolvi uma coisa. Eu preciso falar com o Senhor. A voz de Deus acalma e contém as cólicas da minha alma, do meu espírito. Então, oração, jejum, leitura da palavra é parte da minha devoção com o Senhor. Não abro mão. Uau. Muito precioso, pastora, se falar sobre isso, porque eu sei que esse questionamento é o questionamento de muitas pessoas. Sim. Né? E principalmente quem ainda não teve o início de um relacionamento profundo com o Senhor, a ponto de deixar que todas essas perguntas fiquem no ar, porque a gente não precisa mais de resposta. Sim. Ele é a própria resposta, é verdade. Né? Então, foi muito precioso você falar sobre isso, porque nos traz aqui, para quem está nos assistindo, essa Sim. convicção de que quanto mais a gente busca, e ele diz, né? E quanto mais a gente buscar, mais ele se faz encontrar, e ele que vai transformar o nosso coração. Sim. Louvado seja o nome do Senhor por toda essa história e por você estar aqui conosco hoje contando. E a jornada segue, e aí começam os testemunhos, começam as experiências. Quando é que a pastora Ruth Catala se posiciona no sentido de dizer: agora eu posso ajudar outras mulheres a viver algo semelhante? Não, demorou. Outras mulheres? Não. Outras mulheres é recente. Eu sou apaixonada por mulheres e eu não sei o que Deus colocou em mim. Eu estou no meio de mulheres e Deus me dá algo. Glória a Deus. Né, isso é precioso. E às vezes, eu só sei que eu tenho que estar com elas. Às vezes não sei exatamente o que eu tenho que entregar. Mas Sim. o Senhor fala, vai. Né? Vai. Às vezes 1, 2, 1.000, 2.000, 23.000. 30... Às vezes o Senhor fala, vai, e eu estou ali. Só que não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Porque eu disse na minha apresentação que eu era estéril. Sim. A questão com o ministério começou lá dos 14, quando eu me converti. Então, aos 15 me batizei. Aos 16, eu comecei a pregar. Então, eu comecei a ministrar. A primeira ministração foi horrível, eu só chorei. Quão bom e quão suave com os irmãos, viu, em união. Até hoje eu lembro. Irmãos, vamos nos amar. Foi horrível aquela pregação. E assim, me colocaram para pregar, porque a pregadora da manhã faltou. Fiquei com raiva da pregadora. Por que ela faltou? Que se ela não faltasse, não me colocariam para pregar. Jesus. Não é? E tal. Mas aí depois, eu assisti a pregação do pastor Marcos Feliciano. Eu preciso fazer menção disso. Os sonhos de José. Até hoje eu lembro, lá em Angola era uma vigília. E eu participei dessa vigília e colocaram no DVD aquela pregação. Eu ouvi aquela pregação. Ela entrou assim ela foi nas minhas entranhas. Eu olhei para aquilo, eu disse, o quê? Como assim?
Eu só sei, Roberta, que começou uma semana de evangelismo na minha igreja. Meu Deus. E disseram assim, irmã Ruth, vais trazer uma pregação na sexta-feira no culto das 18. Eu o quê? Sonhos de José. Meu Deus. Eu ministrei, inclusive, até hoje eu lembro que passou um moço em frente da igreja. Ele estava passando, olhou para o altar, tinha uma moça pregando. Ele entrou e disse, eu vou casar com ela. Olha Lembro disso. só. Ele, inclusive, naquele dia comprou uma aliança. E quando eu fui para o Brasil, ele disse, vai, quando você voltar, eu estarei aqui à tua espera. É Oh, claro que não é o meu Senhor. marido hoje, é claro, porque Deus não Sim, confirmou, não era ele sim. o meu escolhido. Mas até hoje eu lembro do impacto daquilo. E aquilo ali, aquela ministração, a forma como tocou as pessoas, eu pensei, então não é sobre as minhas debilidades, é sobre o poder dele. Uau. Ele pode fazer. Uau, E uau. então eu comecei a pregar, eu disse, não, eu vou aprender, e eu comecei a pregar. Aí muitos erros no meio da caminhada, muito aprendizado, mas aí foi indo. E missões, fui numa aldeia, de novo faltou uma irmã na evangelização, Ei. e disseram assim, irmã Ruth, pode preencher o lugar de uma irmã que faltou na evangelização, vamos para uma aldeia evangelizar? E você poderia nos ajudar? Eu disse, claro. Nossa. Peguei a minha mochila, coloquei só roupas de 3 dias, e aí fui. Acordávamos 5 horas para tomar banho no rio, aquela água gelada. Mas acordávamos 4 horas, já estávamos acordados, a oração, intercessão. 5 horas começava, tínhamos que distribuir alimento, tínhamos que alimentar a aldeia. E depois, 6 horas, já começava os momentos de culto. Meu Deus. E lembro dessa experiência. Um pai, um esposo de uma senhora, ele ficou possuído. Ai, E ai, ele ai. começou a subir a coluna do templo assim. Trrr, como se fosse um gato. Meu Deus. E ele grudou lá em cima. Senhor. E eu, Senhor dos Exércitos, o que trem é esse? Como dizem lá no Brasil. O que é isso? Mas, de repente, eu parei, eu quero ver como é isso. E então nos posicionamos, pediram para nos posicionar como ele era homem, então os líderes ficaram à frente para tentar segurar e conter. Então eles não faziam nada, só oravam e profetizavam e de repente ele bateu no chão. Mas Deus é tão gracioso, não se machucou nem nada. E aí, transfigurado, e começou a falar um monte de coisa e tudo mais. E a menina estava com a mãe e perguntava, mãe, o que aconteceu com o papai? O que aconteceu com o pai? O que houve? E aí, eu acompanhando essa cena, de repente os líderes foram lá e começaram a expulsar. Mas tinha uma legião. Meu Expulsaram e tudo mais. E esse senhor, eu creio que ele era um bruxo na aldeia e trouxe todas as coisas que ele tinha e tudo mais. Mas antes dele trazer e tal, naquele mesmo momento, a menina chorava e falava, mãe, o que é que aconteceu com o pai? E ela falava, calma, Jesus está no controle, calma. Então eu olhava para aquela cena, eu olhava para a menina falar com a mãe. Eu olhava para aquela cena, eu olhava para a menina falar com a mãe. E eu falava, não, Deus é gracioso. E de repente, Deus libertou aquele senhor. Senhor, O glória a poder Deus. de Deus operou. Jesus Cristo trabalhou de uma maneira tão potente. Parece que ele foi transfigurado. Parece não, ele foi transfigurado. Ele coloca-se em pé e de repente olhar assim, o rosto daquele senhor, tranquilo. E a menina gritou, o pai, mãe, o pai está bem. E ela largou, ela foi a correr no pai e abraçou. Feliz a celebrar, porque ela pensou que o pai ia morrer, porque ela viu aquela cena. Eu disse, eu quero fazer isso aí. Eu quero trazer os pais para os filhos. Meu Deus do céu. É isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Eu quero deixar o coração das mães tranquilas, porque Deus é competente o suficiente para operar. Ah, Jesus. Eu quero que as crianças vejam que Deus é capaz de ajustar a família, de transformar a família, de curar a família. É isso que eu vou fazer. Meu Deus. Então, no meu coração estava a orar. Deus, espero que eu continue fazendo isso. Me permita. E aí, quando voltamos para a nossa aldeia, para a nossa cidade, me perguntaram se eu não queria ficar no grupo de evangelização. Eita, Então, eu fiquei Senhor. e começou a minha história com missões. Nossa. Com mulheres. Com mulheres Uau. fugi até a Silvina. Uau. Eu Meu reclamava Deus. muito das mulheres. Era, É. pastor. Tudo me irritava. Olha aquilo ali. Olha isso aqui. Olha aquilo ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, trabalhar com mulher dá muito trabalho. Nossa. Até um dia que fui no café com mulheres, no chá, e estou lá na cozinha.
E de novo, e eu não reclamava com ninguém. Sim. Só era coisa minha. Porque era o quê? Né? Uma falsa sábia que faz o Ah, quê? Jesus. Não reclama com ninguém, Religiosidade. mas dentro dela. Então eu reclamava, eu falava, nossa Deus, e para que aquilo? Nossa Deus. E o Espírito Santo entrou pela janela naquele dia. Meu Senhor. Não que ele não estivesse lá, mas esse impacto. Sim. Ele disse, você me envergonha, Meu Senhor. você me entristece, você age como inútil, Meu Senhor. você reclama, mas não se faz solução. Você faz parte, mas não é parte. Eita, Senhor. Você busca as falhas, mas não ajuda com nada. Larguei o prato na hora, minha gente. Eu disse, Deus, não me mata. Não me mata. O que é que eu posso fazer? Meu Senhor. Deus disse, usa o que eu te dei. E naquele momento, o que é que eu tinha? A dor da esterilidade. Conta pra gente, Foi pastora. quando eu escrevi esse livro. Meu Deus. Porque eu tinha 6 meses recebido o diagnóstico de esterilidade, que eu não podia ter filhos. Então estava um misto de dor, um pouco de dor aqui. Dor do diagnóstico e várias outras coisas. E naquele dia Deus pegou esse gancho e disse, você me envergonha. Meu Senhor. E quando ele começou a ministrar, eu disse, Deus não me mata, Deus não me mata. O que é que eu posso fazer? Deus disse, usa o que eu te entreguei, usa o que eu te confiei. Aí eu disse, Deus, mas... E eu só vi a minha dor. Mas eu só tenho dor hoje. Agora eu só estou com dor. E eu ia no chá justamente porque eu queria o quê? Aliviar a minha dor. Só que Deus disse assim, você busca paliativos para aliviar a sua dor. Mas você não está me buscando a mim intensamente. Aí eu disse, Deus, eu só tenho dor. Como é que eu posso? E Deus disse, transforma a tua dor em fonte de cura. Eita, glória. Aí me deu Mulher Esse, que é baseado no livro, que é um livro baseado, A Mulher Esse, Em Busca do Sucesso, que é um livro baseado na história da mulher samaritana, Sim. e que conta as lacunas da minha alma, como eu tinha me tornado uma mendiga espiritual, porque eu só queria um milagre. E tirei o foco do milagreiro. É por isso que eu reclamava daquele jeito, porque eu me resumia na minha dor. Então, hoje, quando eu trabalho muito identidade, missão de vida, foco, e não resumir a nossa dor como a nossa identidade, não transformar as nossas vírgulas em pontos finais, é por causa disso. Então, eu escrevi um livro, daqui saiu uma apostila, e eu comecei a trabalhar com mulheres. E então, eu fui missionária por 10 anos, e eu estava no processo para participar do concílio, porque eu fui consagrada pela Ordem de Pastores Batistas no Brasil. E então, eu estava me preparando para o concílio, fui consagrada ao ministério pastoral, fui sabatinada, fui conciliada, passei, e aí fizeram foi muito bonito, teve a minha consagração, fui a 4ª mulher a ser consagrada, não é porque foi muito especial. A única estrangeira, a mais nova na época, foi muito lindo. E então eu comecei a trabalhar com mulheres, aquelas que eu atendia, eu já trabalhava com apostila, e depois então veio o surgimento da Academia da Mulher e eu comecei a fazer a grande oração. Deus me ensine a amar as mulheres. Essa oração é poderosa. Essa oração é poderosa. Hoje eu sou apaixonada por elas. Hoje falo, gente, olha isso aqui. Vem aqui, vamos. E Deus me batizou então com esse amor por mulheres. Deus me dá estratégias que são seu. Até eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Que estratégia é essa? Que conteúdo é esse? Então é isso que acontece. E aí vieram várias e várias experiências com mulheres em Angola, no Brasil, no mundo, e tem sido uma grande bênção. Gente, como é precioso a gente ver o desejo de viver para o Senhor, né? É muito precioso, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, à medida que você foi caminhando, Deus foi te mostrando coisas. E aumentou em você essa sede, né, pastora? Aumentou. Quanto mais você busca, mais você descobre que você não tem o suficiente. É verdade. E mais você quer buscar. E mais você encontra. Sim. Ele diz assim em Jeremias 33:3, invoca-me. Oh, meu Deus.
E eu te responderei e anunciar-te-ei coisas ocultas e profundas que tu ainda não sabes. Então, todos os dias e o salmista diz: o segredo do Senhor são para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Todo dia eu falo assim: o que o Senhor quer me contar hoje? Tem? Bom, vamos entrar nessa questão. Como é hoje o dia a dia, pastor? Assim, porque são muitos compromissos, são muita agenda, como a gente estava falando aqui antes, né? Sim. É bem puxada, às vezes longe da família por um longo tempo. Mas como é que ficou esse momento, você e Deus? Eu queria dar alguma sugestão, não, vou ficar só escutando. Não ficou, está, na verdade. Amém, glória a Deus. Esse momento continua, né? O Senhor, ele é a minha agenda. Então, não tem uma agenda onde eu encaixo Deus. Deus é a minha agenda. Jesus. Então, não é Deus que se encaixa na minha agenda. Eu é quem me encaixa na agenda de Deus. Cada fôlego meu é do Senhor. O Senhor é o meu dono. O Senhor tem o meu sim. O Senhor tem a minha atenção. O Senhor tem o meu respeito. O Senhor tem a minha consideração. O Senhor tem o meu coração. Não tem uma parte em mim que eu dedico para Deus. Não, nos tempos vagos, não. Tudo o que eu faço, se eu estou a trançar o cabelo da minha filha, eu estou a servir ao Senhor. Se eu estou a trocar a fralda do meu filho, eu estou a servir ao Senhor. Se eu estou a alimentar o meu bebê, eu estou a servir ao Senhor. Se eu estou no altar a pregar, eu estou a servir ao Senhor. Se eu estou numa viagem, eu estou a servir ao Senhor. Então, hoje, por causa da amplitude do ministério e da forma como Deus fez, não é que hoje está nas nações, então eu preciso organizar a minha agenda. Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo, pessoas estratégicas que trabalham comigo, que eu não pedi, Deus mandou. Amém. Né? Deus convocou para trabalharem comigo, pessoas que se apaixonaram por aquilo que elas viram através do Senhor na minha vida e então elas se posicionaram. Então tem gente que me ajuda no Brasil, né? Mais ou menos, liderando aí a América. Tem gente que me ajuda agora nos Estados Unidos, que está aí do outro lado fazendo parte nos Estados Unidos. Tem gente que me ajuda em Angola e tudo mais. E além do meu marido. O meu marido é uma bênção, não é que ele é o meu pastor, o meu melhor amigo, é a pessoa que me dá cobertura, é a pessoa que me cuida para que eu tenha equilíbrio emocional para fazer tudo que eu preciso fazer, mas principalmente para ser tudo que eu preciso ser. Então, qual é a minha estratégia para lidar com tudo isso? Enquanto mulher, mãe, presidente de uma escola, pastora de igreja, filha de Deus, mãe, esposa, eu tenho uma estratégia que o Senhor me deu há 4 anos atrás. Porque até 4 anos atrás a minha vida era um pouco desorganizada e tinha sempre coisa por fazer. E eu disse: não, Deus, não vou te envergonhar. Amém. Se é para fazer, vamos fazer direito. Me dá uma estratégia. E tudo, irmã Roberta, que nós pedimos para o Senhor, Ele nos dá. Amém. E Deus me deu uma ferramenta que eu chamo de 4D. Então eu aprendi a selecionar as minhas prioridades. Sim. Em que classe? Essencial, importante, necessário e urgente. O que é essencial? Deus. Amém. Não consigo me mover se não falar com Deus. Coloco meu telefone no modo avião e eu só tiro ele depois que eu falo com Deus. Uau. Segundo, o que é importante? A minha família. Não ultrapasso os limites da minha família. Deus me livre. Sim. Ganhar o mundo inteiro e perder a minha família. Ser um arraso lá fora e ser um fracasso dentro da minha casa. Não. Os primeiros a serem abençoados e beneficiados pelo que eu carrego. Meu marido, meus filhos. E necessário o cuidado com a minha igreja. Sim. Todo começo de ano, mês de janeiro, é off. Eu não saio da minha nação, eu não saio da minha casa. Junto com meu esposo e com a nossa igreja, ficamos 40 dias em oração e jejum. Total. 40 dias e 3 vezes na semana, nesses 40 dias, oração e palavra. E não usamos instrumentos, só palmas, assim, natural. Cada um fluindo, oração e palavra. 40 dias. Perguntando para Deus qual é o plano do ano. Olha então, só. nesses 40 dias, só oramos. Off. Ninguém sai, ninguém entra. Não fazemos eventos, não saímos para eventos, não saímos para aniversários, festas, não nos movemos. São 40 dias de contrição. Uau. Vestindo o saco e perguntando para Deus, o que queres para este ano? Então, nesses 40 dias, quando eles terminam, nós temos o dia da visão. E no dia da visão, nós estabelecemos a agenda da igreja. E nos espaços vazios, eu coloco a minha pessoal. Para quê? Para não sacrificar a igreja. Porque eu não sou pregadora itinerante. Uau. Eu sou pregadora de igreja e hoje eu me movo e vou para alguns lugares de pessoas que caminham no mesmo propósito que eu.
Uau. Ok? Então, eu não trabalho com agenda lotada. Não acho que isso é luxo. Sim. Tudo bem para quem luta para ter isso. Mas a mim, Deus não me mandou fazer isso. Sim. Eu me movo pelo Senhor. Então, e aí eu trabalho, essa é a terceira parte, o necessário, cuidar da minha igreja, porque isso faz parte do que o Senhor me mandou, cuidar da minha nação e cuidar do meu povo. Sim. Eu sou angolana, ok? Inclusive, eu queria muito, por favor, que tirasse a minha bandeira a minha bandeira da minha bolsa, por favor, porque eu quero, muito obrigada, né? Então, eu sou angolana, eu tenho responsabilidade com a minha nação. Não coisa adianta, linda. obrigada. Obrigada a você por ter trazido a alegria de ser patriota. Amém. De ter nascido numa terra tão abençoada. Amém. Eu que me alegro. Estou toda arrepiada aqui, pastora. Louvado seja Deus. E aí eu não abro mão da minha nação, isso é necessário. Ok, glória a Deus. Então, eu não abro mão disso, né? A responsabilidade com a minha igreja, a responsabilidade com a minha nação, não sacrifico por causa da minha agenda, porque estabeleci as minhas prioridades. E o último, o urgente. Uau. Os áudios, isso, aquilo, outro, o que tem que resolver, mas nunca deixo que o urgente tome lugar do essencial. Oh. Nunca deixo que o necessário tome lugar do importante. Uau. E muito menos que o necessário acabe Se tornando urgente. se tornando urgente. Uau. Então, essa estratégia tem me ajudado a lidar com o que eu preciso lidar e fazer o que eu preciso fazer. E aqui no necessário, cuido dos meus amigos, sirvo, também passeio, me divirto, boa. tenho uma vida comum Que bom. e assim sucessivamente. Então, você que está assistindo aí já deve ter pego aí papel e caneta para anotar, porque essa aula aqui, ela não tem em qualquer lugar não, né? É verdade. Pastora, e esses livros, na verdade você mostrou o primeiro, mas eu quero muito que você fale sobre eles, porque tem muita riqueza de uma experiência alinhada a um conhecimento, não é verdade? Sim. Fala um pouquinho deles. O primeiro você já falou, né? E quando foi esse aqui, né? Foi o primeiro, né? Esse. A senhora S. Esse é o segundo. A senhora S. Tá. Gostei da senhora Da S. senhora S, a mulher S. Senhora S, Madame S. Mrs. S, Mrs. ok? S, Lady S. Yes. Lady S. Esse aqui é o segundo, na verdade. Eu escrevi 5 livros, estou a escrever o 6º agora. Olha. Esse foi o segundo. O primeiro foi Crônicas de Ruth, reconhecendo a fidelidade de Deus em meio à crise, onde eu conto parte desse testemunho que eu contei aqui, do meu berço, da minha conversão, das minhas dores e tudo mais. Então, esse é o segundo. Depois veio o terceiro, 2020, o ano que não existiu, e o não é arriscado, porque na verdade existiu, Uau. que foi um livro escrito na pandemia, que fala sobre fé e resiliência. Uau. E depois veio A Voz Profética das Filhas de Jerusalém, que eu escrevi com 50 mulheres veteranas da escola que eu fundei, né? Que nós fundamos junto com meu esposo há 8 anos atrás, né? Bom, contando tudo, quase 10 anos atrás, que é um livro que eu escrevi com 50 mulheres, alunas da Academia da Mulher, cada uma contou parte do seu testemunho, então formamos aí 50 vozes e foi muito poderoso. E então depois veio A Mulher Destemida, né? Uau. Como ser uma mulher destemida. Por que como ser uma mulher destemida? Porque mulheres fortes não nascem fortes. Mulheres fortes tornam-se fortes. As pessoas poderão encontrar esse livro, Como Ser uma Mulher Destemida, na livraria Ebenezer, em São Paulo. Eu creio que estão a mandar aqui para os Estados Unidos. Eu creio que eles estão a mandar. A gente pode colocar até o link, né, ou o Instagram. Sim. Para vocês que estão assistindo, certamente na descrição já deve estar aí. Os dados que você pode encontrar facilmente. Se colocarem no Google também, Mulher Destemida, Ruth Catala, podem achar também. E esse livro, ele fala do quê? Então, esse livro, ele fala da identidade da mulher, do que é ser uma mulher destemida, o que não é ser uma mulher destemida. Nesse livro eu falo das armas da mulher destemida, falo das estratégias para frutificar além das nossas dores. Nossa. Nós podemos frutificar além das nossas dores. As mulheres não podem só ficar nessas coisas só de cura, porque depois ela só trabalha a cura, se torna egoísta, ela não percebe que tem coisas que Deus já curou e agora tem que se transformar em fonte de cura para outras pessoas. E então se transforma numa vítima,
numa figurante ao invés de ser protagonista. Sim. Às vezes lambe as suas feridas, anos e anos, aquilo ali não cura, não passa. Não. Então nós podemos frutificar além das nossas dores, né? Qual é a fonte da força da mulher destemida? De onde vem a sua força? Tudo isso ali no livro, né? Como cumprir a sua missão de vida, como descobrir o seu chamado, como usar o seu tempo de maneira santa, produtiva. Uau. E também como trabalhar o seu legado, como ser uma visionária, usando todas as estratégias, os dons e talentos, como usar o que Deus colocou, como naquele dia que Deus me encontrou na cozinha. Aquilo que Deus fez foi muito brutal. Nossa. E então esse livro, ele é escrito neste propósito. Deus me deu, eu escrevi ele em uma semana. Eu estava no Brasil, no hotel, em Alphaville, hospedada em Alphaville. Eu fui ministrar e aí eu me falava, pastora, vamos comer pizza. Eu falava, não, obrigada, porque estava cheia de coisas na minha cabeça. Eu tinha que correr para o hotel para escrever, porque nós estávamos a construir um templo em Angola. E eu disse para Deus, eu quero poder dar algo de mim que seja vivo e que seja grande o suficiente para poder participar da construção desse templo. Uau. E Deus me deu como ser uma mulher destemida. Então, em uma semana, eu escrevi ele, ficou pronto em tempo recorde. Então, se tornou minha oferta para o Senhor para ajudar na construção daquele templo. Que bênção, meu Deus do céu. Gente, então eu já estou querendo ler aqui, eu já estou querendo o meu também. Então, procura. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a algo que a senhora está trazendo aqui para os Estados Unidos. Sim! A gente ainda vai conversar sobre algumas coisas. Eu quero saber também algo específico da bandeira que me chamou a atenção. Ok. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse momento que você está aqui nos Estados Unidos, desse movimento que está surgindo a partir do Invictas. Glória a Deus. Estou extremamente grata ao Senhor, porque nós temos aqui o cumprimento de algo poderoso. Eu vim realizar a primeira imersão presencial. Uau, glória a Deus! Chamada Invictas. Uau. Quem é a mulher invicta? É a mulher inquebrável. E ela não quebra? Como assim? Não é que ela não quebra. É que ela não luta por uma vitória. Ela luta a partir de uma vitória. Uau. É por isso que ela nunca quebra. Porque ela aprende a transformar a sua dor em recurso. Ela aprende a transformar a sua dor em recurso. Ela aprende a transformar as suas cicatrizes em fonte de cura. Nossa. E ela aprende a usar as suas dores a seu favor. Nossa. Essa é a mulher invicta. Ela enverga, mas não quebra. Uau. O vento pode soprar, ela não tem medo de vento, não. A tempestade pode vir, não tem medo disso também, não. Pode vir com tudo. Mas ela se posiciona em Deus de maneira sábia e prudente. Aleluia. Meu Senhor, é muito forte. Até para chorar, a mulher invicta chora com propósito. Então, nós teremos 2 dias de imersão, nos dias 26 e 28 Uau. deste mês, no Seminário Carisma, no Prédio do Carisma. Nós teremos esse tempo com as mulheres, sexta-feira, a partir das 18 horas. Vamos, e no sábado, na parte da manhã, já começando com consagração. Uau. E aí, na parte da tarde, fechamos também. E aí, vamos para uma formatura. Porque Deus me mandou levantar uma geração de mulheres invictas. Mulheres destemidas. E é tão poderoso começar aqui nos Estados Unidos. Sim. Porque a imersão invictas, essa é a primeira. Não é porque temos feito sempre o curso online. Mas agora o Senhor nos mandou erguer esse fundamento. Uau, louvado seja Deus. Eu fiquei muito impactada quando eu vi essa conferência, principalmente quando eu ouvi você falando a respeito dela, porque eu sirvo num ministério aqui nos Sim. Estados Unidos que ajuda mulheres que cometeram aborto. Ok. A gente faz um estudo bíblico com ênfase na cura do aborto. E essa palavra me veio muito fortemente para te perguntar, pastora Ruth. Sim. O que significa o aborto para você? A negação da herança mais preciosa que nós recebemos de Deus, a vida. E a denúncia da miserabilidade do ser humano. Para mim, aborto é inadmissível. Deus disse para não matar. E a ciência e muitos profissionais falam
da liberdade que as mulheres têm de fazer aborto, por causa dos interesses envolvidos, porque é uma indústria valiosa. Só que não falam dos danos que causa a mulher depois de um aborto. Ela nunca mais é a mesma mulher. Nunca. Porque o aborto tira metades, tira partes das mulheres. Quando uma mulher faz o aborto, parte dela morre junto. E ela vai precisar dessa parte. Oh, yeah. E quando precisar, ela não tem. Então começa a gerar tantos danos dentro e fora dela. É isso que ninguém fala, porque se começarmos realmente a falar nisso, não vai vender mais. É verdade. Então eu sou contra o aborto, eu abomino, eu tenho repúdio ao aborto. E nós precisamos falar dele exatamente como é. Não, ele é um pecado, ele é um atentado à vida e nós devemos nos levantar contra, porque mulheres sofrem Sim, por causa disso. sim. Eu trouxe essa pergunta, né, com muito temor ao Senhor, por quem está nos ouvindo, porque é muito grande o número de mulheres que não admitem que fizeram, que esconderam, né, e que deixaram isso como uma história no passado. Eu não Sim. quero mais voltar nesse lugar, mas dentro desse programa que você está trazendo do Invictas, da escola, de todo o programa que você tem com mulheres, eu vi que você tem uma parte que trabalha sobre isso. Então, Sim. eu fiquei muito feliz, né, por ser um dos ministérios que o Senhor me confiou aqui também. Sim. Mas aqui a gente faz, claro, dentro dos moldes, debaixo de uma autoridade da igreja, mas dos moldes que eles, né, trouxeram. E você tem essa liberdade de fluir no Espírito Santo diante daquilo que Deus te revelou. Então, obrigado por compartilhar. E eu me sinto muito, muito feliz de saber que esse tema também é um tema que vai trazer cura, restauração, restituição e justiça de Deus Sim. para cada uma dessas mulheres que viveram isso. Eu não sei se é o seu caso, você que está nos escutando aqui, é uma das coisas que eu sempre vou tocar. A gente teve mulheres daqui que foram, que tiveram perdas, né? E também já teve mulheres que cometeram aborto também. Sim. E uma coisa muito séria que nós precisamos compreender é que tem muitas igrejas que não falam disso. Recebem mulheres, mas não falam disso. Não existe um acompanhamento. Então não há confissão. Aquele aborto que você fez, mesmo que foi na adolescência ou que ninguém viu, não significa que Deus não estava lá e Satanás também não estava lá. Oh, yeah. Os dois lados estavam lá. Então, dependendo de como você conduz isso, ou o céu é por você, ou o inferno é contra você. É preciso que haja tratamento. Tem muitas mulheres que constantemente sentem dores, não sabem de onde vem, mas fazem parte dos abortos que fizeram. Fazem parte dos... Eu lembro de uma aluna que nós tivemos e ela contou publicamente esse testemunho em sala de aula. Ela desejou fazer aborto para ser notada pela família e receber atenção. E ela desejou e realmente teve o aborto. E quando nós fizemos o Invictas, ela confessou isso e recebeu a cura. Porque ela pensou, meu Deus, eu não pensei que tinha tantas implicações seríssimas. Tem muita mulher que, inclusive, hoje é líder, que fez aborto, nunca tratou, nunca confessou, nunca pediu perdão para Deus, nunca denunciou. E nós temos uma estratégia no Invictas que nós trabalhamos com as mães para escreverem cartas. Não para o bebê que morreu. As cartas não é para o bebê que morreu, porque isso aí não é nosso, ok? A carta é para ela mesma, para ela ler, porque à medida que ela lê, ela se ouve. E aí nós ensinamos ela como escrever essa carta, o que falar. Geralmente atribui um nome a esse bebê, chama de misericórdia, chama de graça. E então ela começa a expor, a trazer para fora, para que ela não trate disso de uma forma violenta, nem se sinta-se invadida. Mas então vamos conduzindo essas mulheres a serem tratadas, porque isso tem que ser acabado e tem que ser arquivado, não é? Lançado no mar de esquecimento. E nós que trabalhamos com mulheres precisamos fazer isso. E você, Roberta, o que você acha a respeito do aborto? Eu acho que o aborto, ele é um cancelamento de um plano divino. É quando a gente usa o nosso livre-arbítrio de forma contrária à vontade de Deus. Sim. Porque se foi uma vida que nos foi confiada, é direito de Deus. Ele tem um plano com essa vida, ele tem um propósito com essa vida. Então, quem sou eu, né, para ser Deus, a ponto de dizer, eu vou tirar essa criança porque é o meu corpo? Como assim? Quando a gente entende quem Deus realmente é, né, pastora Ruth, a gente tem um temor, né, de fazer aquilo que é a vontade dele. E se eu estou tirando uma vida de dentro de mim,
eu estou dizendo para Deus, eu não quero me relacionar com você. E não é só isso. Olha uma coisa tão linda. Eu não quero me relacionar com você e você tem direito de tirar a minha vida a qualquer momento. Eita. Porque Eita. quem te deu o direito de tirar a vida de alguém e continuar vivendo? Meu Deus. Quem te deu o direito? Você já nasceu, ok. Mas quem te dá o direito de tirar a vida de alguém e continuar vivendo? Não, Deus não dá esse direito pra Pronto. gente. Se você, e tem hoje adolescentes fazendo aborto Por nada. por nada, um dia após o outro. Ou vamos ouvir as conversas nos salões, as conversas nas baladas. Fiz semana passada, nossa, estou de novo. E muitas vezes nós, mulheres cristãs, estamos a ouvir essa conversa. Nós não denunciamos, nós não profetizamos. Nós devemos a essas pessoas o evangelho da verdade. Nós temos que dizer, você está em pecado, isso vai te destruir. Os teus dias serão abreviados nessa terra, porque você está ultrapassando um limite perigoso. Nós temos que falar disso, temos que falar da prostituição legal hoje, temos que falar do aborto, temos que falar hoje da questão da falta de propósito, de uma forma em que as pessoas começam a se perceber, no meio de mulheres dizendo, meu corpo, minhas regras. Nós temos que falar sobre isso, que é o corpo da mulher. Sim. O templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Essa conversa, temos que falar de pureza sexual, de virgindade, hoje já não se fala mais. Sim. As meninas dormem com um homem após o outro. Vida sexual ativa, torta e à direita. Sim. Dentro e fora da igreja, tem isso. Eu fiz essa pergunta específica, né? Quando veio aqui, a gente está num ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade. Sim. E ele mostrou para mim essa palavra enquanto conversávamos. E aí me lembrou do Invictas, por isso eu perguntei primeiro. Sim. Mas a pergunta agora que eu quero conduzir é essa. Você acredita que uma pessoa que fez aborto, ela se sente livre para viver um relacionamento de intimidade com Deus e fazer dele o seu refúgio? Se ela confessar, tomar posse do perdão do Senhor e nunca mais praticar, ela tem liberdade para viver o favor do Senhor, a graça do Senhor, a restituição e mais, para ser canal de resgate para as outras, para ser canal de cura para as outras, para ser canal de esperança e uma direção para as outras também. Aleluia. Sim, o Senhor perdoa. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Gente, eu amo quando o Senhor ele faz esse movimento para que algo da parte dele seja compartilhado, né, Aleluia. Pastora? A gente não é dono de nada, a gente só é serva, né? Sim. Então, louvado seja Deus. Eu queria ainda fazer mais essa pergunta e depois eu quero fazer outra para a gente ir finalizando. Gente, eu estou aqui querendo passar mais 2 horas com ela, mas eu entendo nosso tempo. Pastora, essa bandeira é muito preciosa. É muito preciosa. Fala um pouquinho dela pra gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A bandeira da minha nação, ela tem o vermelho, que simboliza o sangue do povo vertido na época da guerra. Uau. O preto, que é o luto por todas as famílias que perderam alguém nessa época da guerra. A estrela representa a unidade do povo. E aqui, essa aqui é a unidade, essa aqui é a esperança. Isso aqui é o símbolo de trabalho. O símbolo de trabalho nós chamamos de katana. Parece um facão, né? Nós chamamos de katana. É o símbolo de trabalho. Não é? Que representa a força do meu povo. Uau. A força trabalhadora. As mulheres angolanas trabalham muito. Os homens angolanos trabalham muito. Meu povo trabalha muito. Mas também tem gente que precisa aprender a trabalhar. Então, representa para nós. Esses são os símbolos. E o que é que nós fazemos hoje? Quando nós estamos a orar e nós temos a bandeira lá em cima no nosso altar na igreja, nós declaramos que o vermelho, ele aponta para a representação do que é o sangue de Jesus, que veio na escuridão do ser humano
e Uau. trouxe esperança. Meu Trouxe Deus. esperança Glória a e nos Deus. levanta Glória a Deus. unidos para trabalhar Aleluia. firmes rumo à eternidade. Glória a Deus. Yeah. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que lindo, pastora. Glória a Deus. Que precioso. Ah, Gente, nós vamos chegando ao fim aqui da nossa conversa maravilhosa. Eu estou muito feliz porque hoje é um dia muito, muito, muito especial para mim. É uma transição de ciclo e glória a pastora Deus. Ruth é um presente que Deus trouxe hoje para abrilhantar esse novo início de ciclo Aleluia. na nossa vida. E aqui no podcast Meu Refúgio, nós estamos, né, celebrando esse momento de transição do Senhor na minha história e eu desejo de todo o coração que seja na sua também. Talvez hoje seja o dia, né, que assim como um dia a voz da pastora Ruth Catala alcançou meu coração numa live, onde eu estava tremendamente devastada, envergonhada, entristecida, e naquela live ela disse: levanta, enterra a tua vergonha. E eu nunca vou esquecer dessa frase, porque ela foi emblemática e ela todos os dias ecoa na minha mente, no meu coração. Porque Deus tem algo para fazer através da nossa vida. Aleluia. Então, louvado seja Deus por esse presente que você nos concedeu hoje, por estar aqui conosco. Eu ainda queria pedir para você deixar uma mensagem para mulheres de Orlando que vão participar do Invictas, para Amém. mulheres que não conhecem ainda tudo que você tem para derramar, pastora. Amém. Glória a Deus. A todas as mulheres de Orlando, né? Deixa eu só pedir para a Carol filmar essa parte, por favor. Eu estou extremamente grata ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui em Orlando, Estados Unidos, para partilhar algo precioso da parte de Deus, que Ele confiou com lágrimas, com dor, e hoje flui e emana de uma maneira leve e tranquila, gerando cura e levantando uma geração de mulheres invictas. Amém. Estou grata por isso e eu quero poder dar o melhor de mim, conforme o Senhor me manda, para poder entregar verdadeiramente aquilo que eu identifico como a dor da mulher que o Senhor está a trazer no meu caminho. Então, eu creio que será um tempo precioso, essa imersão, não é? Nos dias 20, 26, 29, 28, nos dias 28 a 29, creio que o Senhor irá nos surpreender de uma maneira muito especial. Creio que essa imersão vem marcar não só a minha vida, mas também a vida de todas que estarão comigo e que de uma maneira indireta também fazem parte já da RC, Academia da Mulher. E meninas fazem birra, mulheres fazem história. Oh, E a aleluia. minha missão é levantar mulheres que fazem histórias. Glória a Deus. Que alegria, que alegria. E a gente está num tempo de agradecer. É verdade, né? Thanksgiving. Isso. Eu não sei quando você está assistindo esse episódio, mas nós estamos aqui em Orlando na véspera do Thanksgiving. E eu quero demais, demais, demais pedir a Deus que Ele possa materializar, né, a gratidão, né, na verdade trazer a nós a oportunidade de materializar essa gratidão por ter você aqui, por fazer a diferença no nosso povo, aqui na nossa comunidade brasileira por enquanto, né? Amém. E fazer um novo tempo acontecer na vida de cada uma de nós mulheres aqui. Amém. Obrigada por ter vindo ao Meu Refúgio Podcast. Eu queria que a senhora orasse para a gente finalizar. Com certeza absoluta. Senhor, muito obrigada pelo teu favor e tua graça. Nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, e o manifestar do teu amor através deste conteúdo tão precioso nesse podcast. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor irá alcançar corações pontuais e assim como nós estamos nessa estação do Thanksgiving, nós queremos agradecer. Sim, Se não fosse o Senhor, meu Deus. Jesus. Se não fosse o Senhor. Assim como a irmã Roberta já declarou. Se não fosse o Senhor Jesus. na nossa vida.
Se não fosse o Senhor Israel que o diga, se não fosse o Senhor Ruth que o diga, se não fosse o Senhor Roberta que o diga, se não fosse o Senhor aqueles que nos acompanham que o digam. Mas o Senhor foi tão bom que o Senhor se faz graça por nós. E através de nós nos dá a oportunidade de abençoar outras pessoas. Como nós te agradecemos. Sim, Paizinho. Obrigada pela tua misericórdia, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Jesus. Tu és bom e em ti não existe sombra de variação. Continua a nos abençoar, continua a abençoar este podcast. Amém, que o Senhor seja verdadeiramente o nosso refúgio. Amém, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Jesus. tua pandula. Thank you, graças, merci, arigato, tutondele. Deus! Ai! Nós te agradecemos de verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. E você que esteve conosco até aqui, pega logo esse link e compartilha em todos os seus grupos de WhatsApp, das suas redes sociais e vamos compartilhar isso que foi derramado aqui pela pastora Ruth Catala, para que outras mulheres possam também receber esse conteúdo, ser impactada, buscar ajuda e continuar trilhando uma jornada com o Senhor, a ponto de viver verdadeiramente esse relacionamento de intimidade profunda com Deus e fazer dele o seu refúgio. Lembre-se sempre, o Senhor é o seu refúgio e fortaleza. Amém? Deus abençoe. Até o próximo episódio.